Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre os poríferos. Na aula passada a gente falou sobre as características gerais dos animais, tanto vertebrados e invertebrados, né? Hoje vamos estar falando sobre os poríferos, né? Do latim poros, poro, ferro portador, portador de poros, né? São estruturas que possuem poros para sua entrada de água e captura de alimentos, né? São os primeiros invertebrados, né? São os primeiros seres invertebrados. Então, eles têm poucas características, né? Características bem básicas. Então, um dos exemplos aqui é a esponja do mar, né? Esponja, é porque parece aquela esponja de lavar roupa mesmo, né? Que ele tem aqueles poros, né? Que serve para a entrada e captura dos seus alimentos. Características gerais. A esponja do mar são invertebrados, aquáticos, né? Sendo a maioria marinhos, são encontrados no mar. Algumas espécies de vida solitárias, outras vivem em colônia. Existe mais ou menos hoje 10 mil espécies descritas, na maioria bentônicas, que é fixas. São animais que não se locomovem, ficam no fundo do mar, né? Não possuem sistema de locomoção e eles formam, né, fazem parte da formação dos recifes de corais. Por serem sésseis quer dizer que eles são fixos, não se locomovem, tá? Estão mais suscetíveis a ataques de predadores. Seus mecanismos de defesa contra a predação incluem produção de substâncias tóxicas, outras com atividades antimicrobianas. Então, ele produz substâncias que não deixam outro organismo chegar perto. Ele vive preso, né? No seu no substrato, e ali é onde que ele vai disputar espaço com outros seres vivos, como os quinidários que nós vamos ver na próxima aula. Então aqui eu tenho alguns exemplos, ó, tá? De esponja do mar, tá? Esse aqui tem rosa, são esponjas do mar. Para ela manter essa estrutura grande e eleta, eles têm uma estrutura chamada de espículas, né, que são agulhas mesmo, e aí forma como se fossem nossos ossos. Eles não têm ossos, então para ele ficar ereto ali, formar aquela estrutura, tem várias espículas que vai auxiliando para o seu formato. Esses animais não apresentam tecidos verdadeiros, quer dizer que não tem sistema cardiovascular, sistema respiratório, né? Eles têm uma estrutura corporal em formato de vasos, com tamanhos e cores variadas, formada por esporos. São dotados de espículas, que eu falei para vocês, que formam o tipo esqueleto deles, e são encontrados no interior do seu corpo. Tem propriedades de sustentação do animal, ou seja, tem a função esquelética. São animais filtradores, lembram disso, tá? Ele filtra a água para a captura do seu alimento. Eu vou comentar melhor no desenho, tá? Que eu ler aqui para vocês. Então vamos lá no desenho, aqui, ó. Esse aqui é o desenho, é a estrutura de uma esponja do mar. Então ele tem esses poros aqui, ó. Esses poros, a água entra aqui no poro, tá? Circula no átrio. Depois de circular no átrio, ele vai sair pelo ósculo, ó. A saída é pelo ósculo. Então, entra no poro, circula no átrio, que é a cavidade, e sai no ósculo. Quando a água está circulando aqui, eu tenho uma estrutura chamada de coanócitos. Esses coanócitos, eles têm flagelos, esses rabinhos aqui, e fica movimentando. Ele movimenta, e ali toda partícula que tiver aqui dentro do átrio, ó, partículas que tiver aqui, ó, fitoplânctons, né, que tiver aqui dentro, ele vai ser capturado nessa cavidadinha do coanócito, ó, capturado nessa cavidade, e vai ser digerido dentro dessa cavidade. Depois de digerido dessa cavidade, os nutrientes que ele capturou vai passar para todas as células aqui, ó, do nosso porífero. Tá? Então ele não tem um sistema digestório, né? Cada célulazinha desse aqui digere e vai absorver os nutrientes e passar para todas as células. Tá? Não esqueçam. Como que é a reprodução deles?
Tem dois tipos, a assexuada e a sexuada. Como que acontece a assexuada? A assexuada é desta forma aqui, ó. Eu tenho lá uma esponja, essa esponja começa a crescer um brotinho do lado. Esse broto quebra, cai no substrato e depois forma uma nova esponja. Como é assexuada, quer dizer que é o mesmo, é um clone da esponja mãe. Ok? Então é dessa forma, assexuada por brotamentos, né? E esses brotos caem e formam outro indivíduo, aí vai formando vários indivíduos do seu lado. E tem a forma sexuada. Na forma sexuada, onde eu tenho a produção de gametas, masculino e feminino. Então eu tenho que ter uma esponja masculina e uma esponja feminina, né? Aqui é a masculina e aqui é a feminina. Na esponja masculina, ele libera o espermatozoide, como fosse um animal qualquer. Ele libera o espermatozoide. Esse espermatozoide, ele tem um flagelinho e ele vai nadando até chegar na esponja feminina. Chegando na esponja feminina, vai entrar aqui na cavidade e vai procurar o óvulo. O óvulo vai acontecer a fecundação e vai transformar em uma larva. Essa larva, ela vai ser liberada na água e ali ela vai ficar solta na água, né? E aí acontece algumas transformações, né? Como a invaginação, abre essa cavidade aqui, ó, todas essas células aqui, ó, entram dentro dela. Depois ela vai procurar aqui um substrato, e aí procura um substrato e vai fixar. Quando ela fixa nesse substrato, vai se desenvolvendo uma nova esponja. Ela vai ser igual à anterior? Não, ela já tem DNA de duas esponjas diferentes, então vai ser um ser novo, né? Com DNAs diferentes, diferente na sexuada. Qual que é a importância ecológica deles, né? A importância, eu tenho lá simbiose, né? O que é simbiose? Com diversos seres vivos fotossintetizantes, como zooxantelas, conjunto de seres vivos unicelulares de coloração amarela, né? Ele vive ali junto, simbiose, né? Eles se integram com esses animais, né? Com cianobactérias, e eles conseguem fazer a fotossíntese, um vivendo junto com o outro. Além disso, eles podem também, associando com quinidários, formar os recifes de corais, né? Sendo pontos grandes da biodiversidade. E além disso, serve também como uma casa para outros animais, né? Viver ali, pequenos peixes. Era isso por hoje, galerinha. Tchau, obrigado.